Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quero convidar você a uma leitura gloriosa no dia de hoje. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas que a hora que você abrir esse vídeo seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia. Estamos lendo os Salmos de Davi e essas leituras têm sido gloriosas. Tem sido um marco, um divisor de águas, né, na vida de muitos, da irmã Mary, e eu sei que de muitos que têm acompanhado esta leitura. Nós lemos os Salmos 46 no último vídeo, e estaremos agora lendo 47. Por ele ser bem curtinho, só 9 versículos, acredito que a gente vai conseguir ler mais alguns capítulos. Então, fica ligado, vem comigo na leitura para nós nos encher na graça, nos preencher a nossa alma, né, com essas palavras gloriosas que tem nesses salmos maravilhosos, tá certo, meus queridos? Se você ainda não é inscrito no canal, @Josimere de Souza 6227, vem comigo ler Bíblia. Deixe seu like para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe, se você assim sentir no seu coração, com famílias, parentes, amigos. Deixa Deus te usar. Amém, queridos? Que diz assim, Salmos 47. Deus, o Rei da terra. Ao mestre de canto, Salmos dos filhos de Corá. Versículo 1. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Aleluia, Jesus. Batei palmas. O primeiro versículo diz, irmãos, batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, de alegria, de cântico, de regozijo, irmãos. Aleluia, não com tristeza, mas com alegria. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombetas. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Aleluia, Jesus. Versículo 7. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem o escudo da terra, ele se exaltou gloriosamente. Que versículo maravilhoso, irmãos. Nós temos que adorá-lo, adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos entrar no capítulo 48 de Salmos. Amém? Que diz assim, a cidade de Deus. Cânticos dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. No Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Como um vento oriental destruísse as naus de Tarsis. Meu Deus! A presença do Senhor é forte quando ele encontra
Pessoas que o adoram, algo extraordinário acontece. E quando ele encontra pessoas soberbas, algo também terrível acontece. Porque ninguém consegue ficar diante da sua face. Com o vento oriental destruísse as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabeleceu para sempre. Quem é, irmãos? Israel. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Até nós, irmãos. Até você. Até os confins da terra. Desde aquela hora que este salmista escreveu, ele declarou que esta palavra chegaria a nós, ó, até aos confins da terra. E a sua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, exultem as filhas de Judá por causa do seu juízo. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. Narrardes para contar para as gerações vindouras. Que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Ele é o teu guia. Não existe outro guia, não existe outro aio, outra direção, outro direcionamento, não existe. Ele é o nosso guia, o nosso Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, nos formou do pó, nos soprou nas nossas narinas, dando o seu espírito. Aleluia! Colocou alma vivente em nós, aquela que nós temos que cuidar, para não ir nem para o inferno, mas sim para o céu. Porque o único que pode, né, e tem o poder para enviar a alma para o inferno ou para o céu é Jesus. É o nosso guia, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que palavra gloriosa, irmãos. Que palavra de reflexão gloriosa. A vaidade do homem, capítulo 49. A vaidade do homem, capítulo 49 dos Salmos de Davi. Povos, todos os povos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores de toda a terra. Escutai isso, dai ouvidos, moradores de toda a terra. Tanto plebeus como os de fina estirpe, os ricos, né? Os que têm poder aquisitivo, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos justos. Inclinai os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, aleluia. Ele estava tocando e deixando Deus usar ele, irmãos, aos levitas, os que louvam, os que tocam, os que cantam, né? Deixa Deus te usar no louvor, assim como eles deixavam. Inclinai os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam, se exaltam, levantam, né? Oh, irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Ah, meu Deus, se o dinheiro conseguisse guardar da hora da morte, irmãos, mas não guarda.
não tem como levar o dinheiro para a cova, né? É isso que ele está dizendo. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, como que eles não vão ver isso? Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecem tanto o astuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Tudo que adquiriu os seus bens ficam para outros. E o que é que vai ser depois de partir? Há uma alma que tem que ter um destino. E existe só 2 destinos: céu ou inferno. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmãos. Um salmo escrito há muitos anos atrás. E de fato, hoje, na nossa geração, nós vimos que é isso que acontece. Pessoas dando nomes para suas terras. Está aqui, ó. Suas moradas para todas as gerações chegam a dar seus próprios nomes para suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles, é tolice deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Aplaudem o que eles dizem, como se a riqueza fosse o mais importante e não angariar a sua salvação junto a Jesus Cristo. É muito forte isso aqui, irmãos. Todo proceder é estultícia, são tolices. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Já estão mortos vivos, né? Porque não vejam o porvir, só vejam o físico, o agora. É como se já estivessem mortos. Mas Deus remirá a minha alma. Olha o que eles declaram. Declare isso dentro do seu lar. Que você não vai ir com essa multidão que só vê um palmo na frente do nariz. Mergulhe. Não fique no raso. Mergulhe no profundo do sobrenatural. Entenda que o céu é real. Aleluia. Entenda que você precisa angariar primeiramente as coisas do alto. E as outras coisas vos serão acrescentadas, porque o nosso Deus é poderoso. Mas busque primeiro as coisas do alto, como diz lá em João. Aleluia. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Declare isso, declare. Declare no seu lar. Não temas quando alguém se enriquecer. Quando avultar a glória de sua casa, não temas, não, né? Em outros salmos diz, não cobices a riqueza do ímpio, né? Pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Pode ser o presidente mais bilionário da história, trilionário, pode ser o homem de poder aquisitivo mais brilhante de todos os países da Terra, do mundo, do universo. Pode ser o rei banhado a ouro, seu palácio, que existe. Países banhados a ouro ainda nessa terra. Morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Eu quero orar com você neste vídeo, que o entendimento do Senhor
possa invadir a nossa mente neste momento, nesse vídeo, e nós possa entender que tudo que nós precisamos, o nosso Deus é poderoso para nos dar. Mas buscai a sua salvação, buscai primeiro as coisas do alto, buscai perdoar, buscai pedir perdão, buscai a Deus, buscai a não ofender o Espírito Santo, porque é um pecado que não tem perdão. Aquele que não acredita na cruz do Calvário, aquele que não acredita na redenção dos meus pecados na cruz, que Jesus sim me perdoou, sim. Jogou meus pecados no mar do esquecimento. O Espírito Santo hoje é meu amigo, é meu companheiro, ele é fidelíssimo. Eu não tenho como o julgar, eu não tenho como o entristecer, porque todas as vezes que eu blasfemar contra a verdade, a veracidade dessa pessoa linda do Espírito Santo que hoje está aqui conosco, para todas as horas, para todos os momentos, é um pecado que não há perdão. Sabe por quê? Porque depois de uma vez você não acreditar nele, você nunca verá ele. Simples assim. Se você não perdoar, também não receberá perdão. É simples assim. Então vamos nos cuidar da nossa salvação. Riqueza maior não existe. Por quê, irmã Mary? Porque a graça do Senhor Jesus derramada na cruz, a sua misericórdia, nos basta. E ponto. Pode vir sofrimento, pode vir calúnia, pode vir perseguição, pode vir constrangimento, pode vir tudo nesta terra. Pode vir o luto, pode vir alegria, pode vir choro, pode vir todos os tempos que existe. Você terá um guia fiel, o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso amigo Espírito Santo, que não nos deixará morrer e sermos tratados como os animais que perecem, mas sim com entendimento, angariando a nossa salvação. Para quê, irmã Mary? Para viver a eternidade com Cristo Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 50 de Salmos. Deus vos abençoe.